Ok, a gente vai resolver mais uma questão sobre instrumentos musicais que se encontra na 10ª edição do livro Fundamentos de Física, Halliday e Resnick, volume 2. A questão número 43 diz: na figura abaixo, F é um pequeno alto-falante alimentado por um oscilador de áudio com uma frequência que varia de 1000 a 2000 Hz. E D é um tubo cilíndrico com 45,7 centímetros de comprimento e as duas extremidades abertas. A velocidade do som no ar do interior do tubo é 344 metros por segundo. Para quantas frequências o som do alto-falante produz ressonância no tubo? Qual é a menor e a segunda menor frequência de ressonância? Então, essa é a questão em que a gente vai analisar a ressonância num tubo com duas extremidades abertas. Né? Esse tubo, ele diz que é um tubo cilíndrico com comprimento de 45,7 centímetros. Então, deixa eu anotar alguns dados aqui. Você tem F, que é um alto-falante alimentado por um oscilador de áudio que tem uma frequência aqui que varia de 1000 Hz a 2000 Hz. É a frequência produzida por esse alto-falante. E D é um cilindro que tem comprimento L, certo? De 45,7 centímetros de comprimento e possui as duas extremidades abertas. A velocidade do som, vamos anotar aqui, é para ser considerada como 344 metros por segundo no interior do tubo. Então, o que acontece? Na questão anterior que a gente discutiu aqui, eu falei sobre a questão do instrumento musical que tem uma extremidade aberta ou fechada. Na fechada você tem um nó e na aberta você tem um antinó, ok? O nó é um ponto ali de amplitude zero e um antinó é um ponto de amplitude máxima, podendo ser positiva ou negativa, né? Ou seja, um máximo ou um mínimo. Bem, quando a gente olha, por exemplo, para um tubo como esse, com as duas extremidades abertas de comprimento L, imagina que está aberto, certo? Então, vamos analisar quais são os modos de oscilação desse tubo. Se ele tem as duas extremidades abertas, significa que aqui, nesse ponto, você tem que ter um antinó. E na outra extremidade aberta, você também precisa ter um antinó. Ok? E aí, novamente, quando você pensa numa onda, né? Uma onda. Então, esses pontos aqui de amplitude zero são chamados de nós. E esses pontos aqui de amplitude máxima, positiva ou negativa, são chamados de antinós, certo? Então, essa é a ideia. Quando você olha, então, para um tubo de comprimento L com as duas extremidades abertas, o modo fundamental, que é aquele modo de menor frequência, ele é o primeiro modo que você consegue identificar aqui, em que você vai conseguir produzir dois antinós nas extremidades. E se você analisar o que acontece aqui, o primeiro modo seria esse aqui. Ok? Seria algo assim. Ou alternativamente, né? Poderia ser algo assim. Certo? Então, esse é o modo fundamental. E nessa primeira situação aqui, o lambda, ele corresponde a 2 vezes o comprimento desse tubo, ok? Lembra que lambda é a distância, né, entre dois picos ou dois vales, ok? Ou, por exemplo, o lambda também pode ser tomado como sendo, marcando aqui em vermelho, né? Esse ponto em que um ciclo é executado aqui, você tem um máximo, um mínimo e volta para a situação inicial. Então, nesse modo fundamental aqui, para um tubo de comprimento L com as duas extremidades abertas, você tem que o primeiro modo fundamental de menor frequência seria lambda igual a 2L. Um segundo modo, num tubo com extremidade aberta, seria esse aqui. Você pode, inclusive, sair analisando quais são os modos um após o outro. Isso é feito no livro texto, certo? Mas um outro modo seria esse aqui, ó, em que você ainda também tem a produção de dois antinós. Você teria uma parte aqui, um mínimo e depois um máximo. Então, esse aqui seria o segundo modo. Ou, novamente, alternativamente, né, você teria um mínimo aqui, um máximo e um mínimo. Então, esses modos aqui são modos que, como eu disse, nas extremidades do tubo aberto você tem antinó.
ok? Então, a gente está analisando essa situação aqui. No segundo caso, por exemplo, você tem que lambda corresponde a L, que é a distância entre dois máximos ou dois mínimos, como você pode perceber. E assim por diante, ok? Então, é assim que você analisa. Quando você tem um instrumento musical com extremidade aberta, você deve ter ali um antinó. E com a extremidade fechada, você deve ter um nó, ok? Bem, o fato é que a gente precisa analisar a pergunta feita na letra A. Para quantas frequências o som do alto-falante produz ressonância no tubo? Depois dessa análise aqui de quais são os modos, você vai ver que no livro texto as frequências para um instrumento, depois dessa análise aqui, tá? Então você chega numa expressão que relaciona a frequência, né, com esse comprimento e com velocidade. Porque você sabe que V é igual a F lambda, então você consegue achar uma relação entre lambda, substituindo lambda em termos de L, como você percebe aqui, por exemplo, na primeira situação lambda é 2L, na segunda situação lambda é L, e assim por diante. O livro faz mais análises do que apenas o modo fundamental e o segundo modo, mas você pode analisar os outros, tá bom? Mas o fato é que para um instrumento com duas extremidades, anotar aqui. Então, por exemplo, você tem que no modo fundamental, que é esse primeiro modo que eu analisei, você tem que V é igual a F e lambda, né? Lambda é igual a 2L. Ok? Então, você tem essa expressão aqui, 2. Você tem essa expressão que F, né? Que é a frequência que a gente quer analisar. F é igual a V sobre 2L. Certo? Aí, no segundo, nessa situação aqui, nesse modo de cá, você tem o quê? Nessa situação aqui, novamente, V é igual a F lambda. Deixa eu destacar numa cor diferente. Então, no segundo modo possível, você tem que V é igual a F lambda, ok? Mas lambda é igual a L. Então, você tem que V é igual a F L. E, portanto, V é igual... F, desculpa, que é a frequência que eu quero. F é igual a V sobre L. Então, aqui você tem a frequência do segundo modo e em cima você tem a frequência do modo fundamental, certo? E aí, se você for analisando os próximos modos, você vai ver que uma expressão geral para descrever a frequência num instrumento com as duas extremidades abertas seria escrever como NV sobre 2L, ok? Então, no primeiro modo, que é o fundamental, a gente reproduz esse resultado aqui, ou seja, quando n é igual a 1, ok? Quando n é igual a 1, você tem esse V sobre 2L. Quando n é igual a 2, você reproduz o segundo modo e assim sucessivamente. Então, é uma forma genérica de você representar os modos n no instrumento com duas extremidades abertas. Tá bem? Então, no nosso caso aqui, a questão é o seguinte, voltando para o enunciado da questão, tá? Porque isso aqui foi essencialmente uma revisão dos modos no instrumento com as duas extremidades abertas. Mas voltando para o enunciado, a pergunta é, você tem a situação em que você tem um alto-falante que produz frequências de 1000 a 2000 Hz e você tem um tubo. E as frequências de ressonância desse tubo estão dadas por essa expressão aqui, ok? NV sobre 2L, que vale para um tubo, vale para um instrumento com duas extremidades abertas. E aí a pergunta é, para quantas frequências o som do alto-falante produz ressonância no tubo, certo? Então, para a gente responder essa pergunta, é só você lembrar que o alto-falante ele produz frequências de 1000 até 2000, né? É isso que ele produz. Então, vamos analisar aqui. Quem seriam as frequências nesse problema especificamente? Seria N, que é o modo, a velocidade, né? Que no caso é a velocidade do som, porque a gente está analisando ondas sonoras, então a velocidade, eu estou escrevendo essa expressão aqui, tá? A velocidade é 344 sobre 2L. E L é o comprimento do tubo, que foi dado também, é 45,7 vezes 10 a menos 2, passando para metro, né? Para ficar no SI. Então, o que é que você tem? As frequências, elas são... Quando você faz esse cálculo aqui em termos de N, você vai achar 376 N e vai estar em Hertz. Essas são as frequências produzidas, as frequências de ressonância produzidas no tubo, ok?
de acordo com o modo. Modo 1, modo 2 e assim por diante. Só que, nesse problema, o alto-falante, né? O alto-falante, ele produz frequências numa faixa de 1000 a 2000. Então, a pergunta é quantos modos, né? Quantos modos, a pergunta, né? Para quantas frequências o som do alto-falante produz ressonância, né? Ou seja, quantos modos para quantas frequências. Então, quando eu faço esse cálculo aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, vou colocar em vermelho, tá? Então, no limite baixo, na frequência 1000, então, quando a frequência é 1000, qual é o modo? N vai ser igual, tá? É aproximado. N vai ser igual a 2,66. Não, a gente vai ter sempre modos inteiros, tá? Então, esse número aqui nos dá aproximadamente aí qual seria o modo. Então, na verdade, o modo possível é N igual a 3, concorda? Que tem que ser um número inteiro. Então, dentro dessa faixa de 1000 a 2000, vamos ver no intervalo de 2000. Quando a frequência é 2000, qual é o modo possível, digamos assim, né? N vai dar 5,32, mas o modo possível é o modo 5. Então, o que você tem aí é que no intervalo de 1000 a 2000 Hz, você tem possíveis modos que seriam o terceiro, né? O quarto e o quinto. Então, nesse intervalo aqui de frequência, neste intervalo de F, os modos de ressonância que você pode excitar no tubo seriam N igual a 3, N igual a 4 e N igual a 5. Então, quando ele pergunta na primeira letra para quantas frequências o som do alto-falante produz ressonâncias no tubo, seriam para 3 frequências. Eu coloquei um 4 aqui, perdão, é um 5. Seriam para 3 frequências. Que frequências seriam essas? Então, respondendo a letra A, seriam o número de 3 frequências. E se você quiser saber especificamente que frequências são essas, então seria, lembra que F é igual a 376N. Então seria para a frequência, quando N é igual a 3, essa frequência seria 376 vezes 3, ok? Isso dá, deixa eu fazer esse produto aqui, isso dá 1128 Hz. Para N igual a 4, isso dá uma frequência que é 376 vezes 4, isso dá 1504 Hz. E para N igual a 5, a frequência seria 376 vezes 5, né? E isso dá o valor de 1880 Hz. Então, perceba que no intervalo de 1000 a 2000 Hz, que é a frequência gerada pelo alto-falante, você tem essas frequências aqui de ressonância no tubo, ok? E aí, para terminar, a letra B, qual é a menor e a segunda menor? Que já está aqui a minha resposta. A menor frequência possível, né? A menor é a frequência de 1128 Hz e a segunda menor seria a frequência de 1504 Hz. Ok, gente? Então tá aí concluída a questão de instrumentos musicais número 43, né? Bem, tá aí toda a questão concluída. Colocando aqui um zoom out. Bem, é isso, um abraço e até a próxima.